confirmar aqui se tá gravando. Acho que já tá. Beleza. Bom, primeiramente, boa noite a todos aí. Meu nome é Eduardo, eu sou mais conhecido como Duzinho, faço parte do grupo Retro Gamer lá do WhatsApp. E, sempre que eu posso, eu troco uma ideia, faço um jogo, jogo um joguinho, faço uma livezinha aí. E antes de eu começar a falar do que eu vou fazer aqui agora, basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, tô montando uma tier list de tudo que eu joguei, quase tudo eu zerei no ano passado, alguns eu fiz live, tenho VOD, a grande maioria, e uns eu zerei em off, e aí eu vou fazer uma tier list falando a dificuldade que eu senti no jogo, e lembrando que assim, pessoal, meu PC é fraco, eu não vivo disso, eu tenho trabalho, então basicamente é mais falar da experiência que eu tive, se é um jogo rejogado e, na minha opinião, qual foi a dificuldade que eu tive para conseguir dar final no jogo, né? Então, diferente de outras tier lists que eu vi, essa daqui é muito, eu vou comentar do jogo, lógico, mas é muito mais voltada pro level, né? Para dificuldade, vamos dizer assim. Então, vamos começar lá. O começo do ano, vou pegar primeiro pelos que eu tenho VOD, tenho salvo. O primeiro jogo que eu joguei foi o da Disney, o The Magical Quest. É jogo que eu tava rejogando, é jogo muito bom, desde o primeiro para mim top, é classiquinho 2D. Gosto pra caramba desse estilo de jogo, é um dos que eu mais gosto, né? E assim, hoje o que eu mais jogo, assim, eu não tenho mais muito tempo para jogar, então eu jogo muito mais retrô e jogo um pouco de indie, entendeu? Triple A, jogo muito grande, assim, RPG demorado, eu tento evitar um pouco, mas tem alguns que eu arrisco. Então, The Magical Quest, eu vou colocar ele como dificuldade fácil. Eu não vou colocar de boa para zerar, por causa que teve dois boss que eu apanhei um pouco, e eu lembro que quando eu joguei a primeira vez eu também apanhei. Que é o boss do bafo do gelo lá e o boss do fogo, então ele dá um pouquinho de trabalho. Então é o The Magical Quest, vou colocar como fácil de Super Nintendo. Aí eu fui e joguei o Street Fighter Alpha. Esse cara aqui, Street Fighter Alpha. Cara, o Street Fighter Alpha pra mim é o Street Fighter Alpha 2 de arcade. Pra mim a dificuldade dele ficou entre difícil e extrema pra mim. Difícil. Por que que ficou difícil? Eu zerei ele tudo, eu zerei em live também. E só que eu tive muita dificuldade para ganhar do último boss e mais de mais um personagem. Só que também eu quis jogar com um personagem que eu também não tinha muita experiência, que é o Charlie. Então isso aí também aumenta a dificuldade, não se dizer assim, se você não tem muita experiência com o personagem e tudo. Depois eu joguei luta ainda, eu joguei o World Heroes, foi o Perfect. Esse aqui também, eu joguei em live e tudo. Não, esse aqui não. É o World Heroes Perfect, é esse cara aqui. Cara, o World Heroes Perfect, eu vou colocar ele pra mim, ele foi, eu tô entre médio e difícil pra mim, ele foi. Eu vou colocar como difícil. Eu joguei, jogo que eu tô rejogando também, o World Heroes Perfect de arcade, e seguindo essas regras aí de papa-ficha, de flipper de arcade, se você não tem um conhecimento muito bom com o personagem, saber os pontos fracos do adversário, você vai perder ficha mesmo. Eu lembro que eu jogava muito de Eric no passado e eu quis pegar o desafio de tentar zerar com outro personagem. Se eu não me engano, no World Heroes Perfect eu zerei com o Shura. Então por isso também se tornou um pouco mais difícil, mas rapidinho eu peguei o jeito dele e deu certo. Foi embora, deu pra zerar também. Então World Heroes Perfect de arcade. Depois eu joguei o World Heroes 2. Cadê o World Heroes 2? Hum, hum, hum. Acho que eu tinha colocado ele aqui. Foi o World Heroes. Eu joguei o Perfect, aí depois eu joguei o 2.
Cadê? Não. Contra... Aqui, World Heroes 2. Cara, o 2 ele foi um pouco mais fácil pra mim, mas também eu fico entre médio e difícil. Pra mim ele foi, na minha opinião, rejogado também esse jogo. Esse aqui eu não tenho certeza, mas acho que é rejogado. Eu cheguei a jogar no passado. É, eu vou deixar como médio, mas eu joguei, esse aqui eu joguei, se eu não me engano, foi de Jane. Não joguei tão mal, a Jane não é um personagem muito difícil, tem aquele combinho do chutinho que eu lembro que os caras faziam no Flipper, pula voadora, chute baixo e tenta dar facada na barriga do adversário, mas tem alguns personagens que não funcionou, e aí eu tive dificuldade para inventar, por exemplo, o Eric, que eu jogava muito com ele. Aí eu achei, né, fui caçando um glitch até que eu achei um no canto que eu consegui derrubar ele. Beleza. Aí eu joguei luta ainda. Eu fui pro Tartaruga Ninja Torment Fighter. Vamos achar aqui. Aqui, ó. Turtles Torment Fighter. Cara, esse jogo aqui é muito top. Esse aqui não tem nem como. É aquele da tartaruga de luta, lá, se eu não me engano, é da Konami. Acertaram muito em cheio nesse jogo aqui. A jogabilidade é muito boa. Cara, esse aqui pra mim eu fico entre dá pra zerar de boa e fácil. Eu vou colocar como fácil porque vamos dizer assim, para mim foi muito fácil porque eu usei a estratégia aquela estratégia antiga do facão com rasteira até encher especial do Rafaelo, e depois que junta o especial, você dá o especial na cara do adversário. E esse jogo aqui, ele é meio bizarro para encher especial, porque se o cara fica se defendendo, o especial enche mais rápido, e quanto mais você vai para cima, mais rápido enche o especial. E tem alguns especiais que, se o adversário defender, ele toma mais dano do que tomando o próprio especial, né? E o do Rafaela não é diferente disso. Você dá o facão do Bison para cima, fica dando rasteira, e aí o adversário fica meio que sem defesa. Ele tem dificuldade para se defender. Então, consegui zerar fácil. Dá para ver também, eu tenho o VODzinho dele. Aí, esse aqui é de Super Nintendo também. Então é arcade. Esse aqui é Super Nintendo, Super Nintendo. Depois, aí eu saí um pouco da luta, eu fui pro Power Ranger The Movie. Deixa eu achar aqui o The Movie. Eu zerei o The Movie também. Não é esse, não é esse. Aqui o The Movie. Cara, excelente jogo também. Power Rangers The Movie, Super Nintendo. Rejogando. No passado apanhei muito, dessa vez aqui. Vou colocar aqui até, ó. Dá pra zerar de boa. Achei nada de tão difícil assim. Tentei colocar no hard para ver se aumentava um pouco o nível de dificuldade, mas não achei que, pô, tava fácil do mesmo jeito ainda. No passado ele era difícil, mas ele envelheceu como um jogo antigo, ele ficou, vamos dizer, se dá pra zerar bem de boa mesmo. Plataforminha, 2D, classicão, tem aquele esquema, aquela estratégia também que todo mundo usava antigamente, né? Você junta para se transformar, mas não se transforma, apanha, a hora que você tiver para morrer, para tomar um golpe, você se transforma, enche tudo de volta a barra de vida. Top estratégia. Bom, depois do Power Ranger The Movie, eu joguei o Circus Mystery. Circus Mystery, The Circle, o povo gosta de chamar. Que é a sequência que saiu também da Disney, do plataforminha 2D clássico lá do Mickey, esse aqui é do Mickey e da Minnie. Cara, esse aqui dá pra zerar de boa também. Não tive tanta dificuldade, não. Tem uma coisinha ou outra ali, aquelas fasezinhas daquele é, cavalinho de pau que você tem que ficar pulando lá, mas nada de tão difícil também, muito tranquilo. Esse aqui é de Super Nintendo também. Eu joguei bastante coisa de Super Nintendo, cara, no passado. Bom, aí eu acabei voltando pra luta de novo. Eu tenho a VODzinha, joguei o Fatal Fury 1. Esse aqui tem. Os dois World Heroes tem muita gente que não gosta também, né? Eu gosto, e o Fatal Fury 1 é outro jogo assim. Eu gosto. Fliperama, arcade, tinha cara que não gostava de jogar. Cara, Fatal Fury 1, vamos dizer assim, de cara pra mim aqui eu já colocaria, dá pra zerar de boa.
Porém, dá pra zerar de boa se for com o End, que o End ele é muito fácil de zerar no Fatal Fury 1. E esse jogo aqui, na época, ele usava aquelas estratégias de time, né, para bater, para soltar poder, o tempo para dar o Hadouken. Ele lembra um pouco a engine antiga do Street Fighter 1, mas não tem nada a ver com aquela porcaria, porque aquilo lá você não dá para entender nada que tá fazendo. Esse aqui você consegue entender, você tem que ter o time certo para dar os golpes. E o mais engraçado é que esse jogo aqui na época, o Andy, todo mundo queria usar ele, né? Que depois aprendia para dar final só com uma ficha, porque ele não pedia holding nos golpes, né? Então esse jogo aqui, ele meio que não pediu holding. Então você conseguia dar, por exemplo, a cotovelada supersônica muito fácil, então dava para derrubar muito fácil os caras. Tinha um botão só do arcade que você apertava e ele dava a catada também no adversário, que era o botão C, só usava três botões, né? Soco e chute e o agarrão. O agarrão da época era por botão. E tem a estratégia, né, do Billy Kane, que você quebra o taco dele, e aí depois você consegue ganhar do chip damage. A do Jayce, que você tenta ganhar só no agarrão, ameaçando ir pra cima. Então é a engine antiga e não vi nada de tão difícil, não. É o Fatal Fury 1 de arcade. Cara, e depois eu já tinha jogado os dois Mickey e fui e joguei o Aventura Mágica, o Mickey to Donald. É, o Mickey to Donald Magic Adventure. Cara, esse aqui também é outro, dá pra zerar muito fácil, muito, muito fácil mesmo. Rejoguei ele, eu zerei no passado, deu pra zerar muito de boa. Agora também coloquei no hard, não aumentou tanta dificuldade, acho que o jogo foi feito para ser fácil mesmo. Tanto o Donald quanto o Mickey, os dois é bom. E, cara, jogão, tem como se defender, tem mecânica de defesa, pula, bate, pula em cima, as músicas são top. Então, daqui eu meio que já fechei toda a sequência do Mickey, que é aquele de plataforminha 2D clássico. Então, Mickey to Donald Magic Quest 3 de Super Nintendo. Depois, esse eu tenho VODzinha também de live. Eu joguei o Bigger Mister from Mars, que é esse cara aqui. Cara, esse aqui pra mim, do jeito que eu jogo, ou que eu joguei, foi jogo rejogado também. Aí eu coloco como fácil pra mim. Por quê? Porque basicamente eu entrei, coloquei no Very Hard, o level máximo que tinha, eu usei a estratégia de pulo infinito do Vinia, entendeu? Você entra, você compra, você ganha as primeiras corridas, compra todos os pulos. Só que assim, eu vou colocar médio, por quê? Porque você tem que ter coordenação motora para esse 3Dzinho da época ali do Super Nintendo. E porque não adianta nada você comprar o pulo, usar a estratégia de pulo infinito do Vinia, mas você fica batendo toda hora. Então, você mais perde velocidade em bala do que ganha, né? E basicamente você comprou os pulos, você aperta uma vez o pulo, você aperta duas vezes rapidinho o pulo, ele vai gastar um pulo, né? Porque enquanto ele tá no alto, ele não gasta um especial de pulo, que a moto do Vini também já é rápida. Você vai zerar ganhando a corrida, né? Sem muita interação de briga, esse tipo de coisa, mesmo estando em level alto. Então esse deixou como médio. Joguei muito esse cara também. Sonic Wings. Cara, Sonic Wings de Super Nintendo. Porte top de respeito. Eu fico entre dificuldade extrema e dificuldade difícil. Eu vou colocar difícil só, não vou pôr extremo. De dois, você zera muito fácil, entendeu? De um, aí tem aquela história, né? Se você vai jogar no level normal e se você não vai jogar com aumento de vida. Qual que é o problema jogando de um do Sonic Wings? As duas últimas fases você morre quando você gasta o seu continue, que é finito, não é infinito, você recomeça a fase do zero. Então, se você chegar sem power-up, sem muita bomba, se você não tiver muito conhecimento, os dois últimos chefes pode cair o míssil ou pode cair o macaco. Então, depende do RNG que você pega, você não vai conseguir zerar não, cara. Então, eu coloco como difícil que eu tô para dizer que esse port aqui é até melhor que o próprio jogo de arcade, o Sonic Wings de Super Nintendo. Eu ficaria ele entre extremo e difícil, mas eu acho que tentando, você vai conhecer a mecânica e pegando um RNG bom, acho que você vai conseguir zerar. A última fase, até a penúltima, né? A última que é embaçado, a última. Esse que, se eu não me engano, eu zerei com a nave do japonês. E tem algumas naves também que é horrível, muito ruim.
Mega Man X pra mim, é, o X zerei de boa, dá pra zerar de boa. O X eu zerei de boa porque eu já sabia qual era as fraquezas dos chefes, que eu aprendi na locadora na época com os caras. Alguns esconderijos também eu sabia, nem sei se eu peguei todos, acho que eu acabei nem pegando todos, mas deu pra zerar de boa. Foi um jogo bom também, tentando mudar para a série X, né? Saindo da série clássica. Muito boa. Zerei também, não peguei, acho que eu nem peguei tudo, mas não é obrigatório para zerar, né? Então, Mega Man X de Super Nintendo também. Aí eu fui e joguei Tom e Jerry de Super Nintendo. Cara, eu tenho meio que um amor e ódio com esse jogo. É jogo que eu tô rejogando, eu não consegui zerar no passado, e aí eu conversando com um amigo meu, ele falou, não, tenta jogar, tenta zerar, tal, não sei o quê. Se eu não me engano, acho que foi o Diego que falou pra mim. Aí eu peguei pra jogar e, cara, eu não curti tanta mecânica do jogo, mas eu falei, não, agora eu comecei a jogar, eu vou até o fim, e eu consegui fazer uma livezinha dele também, eu zerei. Apanhei um pouco para acostumar com aquele esquema do pulo duplo. Você dá um pulo, depois você dá outro pulo, o pulo vai mais alto. Tem um botão que você aperta de ataque, ele joga a maçã para frente, outro ele joga mais para baixo. Aí é questão de costume. Ele parece ser facinho, mas ele não é tão facinho. Tem algumas partinhas que é bem imortal. Tipo, alguns esconderijos que você pisa e você cai no buraco, você já meio que perde uma vida, e aí você vai e anda um pouquinho, pisa no esconderijo e cai num buraco de novo, aquela fase do lixão lá. A fase do brinquedo tem alguns pulos que você tem que dar ele muito exato, porque senão você toma screen, cai no buraco, morre também. Continua e é finito. Então, assim, ele não é tão facinho. Eu ficaria entre difícil e médio. Eu vou colocar médio porque o level design você aprende muito fácil dele, né? Não é tão difícil. Então, e Jerry de Super Nintendo, então. Aí, cara, como eu tinha jogado The Movie, eu fui e inventei de jogar o Mighty Morphin Power Ranger de Super Nintendo 1, que é esse cara aqui. Cara, esse daqui eu vou colocar ele como fácil. Não achei tão difícil. Eu tinha eu rejoguei esse jogo. Eu não lembro se eu usei ele na época, mas eu tinha uma recordação do jogo ser mais difícil. Não, não achei tão difícil assim, não. Não deu pra zerar muito tranquilo. Joguei mais com o Ranger vermelho, porque eu gostava da distância do soco dele, que eu achava melhor, é maior, né? Tem alguns chefinhos, que nem aquele que fica desaparecendo da bolinha lá, que é um pouco difícil. O outro do ninjinha lá, mas, cara, não é nada tão difícil assim, não. Quer dizer, é fácil. Esse aqui, se eu não me engano, eu zerei ele tem VOD e eu no hard também. Então esse aqui é o Mighty Morphin Power Ranger 1 de Super Nintendo. Aí tem um cara do grupo do Retro Gamer que falou pra mim, pô, você já jogou os dois Power Ranger e tal, então quando você for jogar, você joga o The Fight Edition. Aí eu fui e peguei pra jogar o The Fight Edition. Cara, eu fico entre médio e fácil, mas eu vou colocar como fácil o The Fight Edition. Esse aqui é aquele Power Ranger de luta de Super Nintendo. Eu zerei a campanha dele com os dois Zord, né? O Zord branco e o Zord de todos os Ranger, né? Por incrível que pareça, os Zord de todos os Rangers eu zerei facinho, facinho mesmo. Cheguei no Lord Zed, matei o Lord Zed, matei o Goldar. Se não me engano, coloquei no hard também ele. Mas aí, quando eu peguei o Ranger branco, eu cheguei. Eu não tinha morrido nenhuma até chegar no Lord Zed. Aí no Lord Zed eu comecei a apanhar. Por causa que o Ranger branco, ele não tem tanto ataque à distância, os ataques dele é um pouco mais curto. Aí eu achei ele um pouquinho mais difícil de conseguir fechar. Eu apanhei um pouquinho pro Lord Zed no final. Mas eu consegui zerar a campanha, fazer toda a Fight Edition com os dois e foi de boa, foi legal. Deu pra se divertir. Aí eu fui pro Sunset Riders, no Next, né? Sunset Riders de Super Nintendo. Peguei o do Super Nintendo também. Cara, esse aqui, eu já coloco ele aqui como difícil. Eu ficaria entre difícil e fácil pra mim, mas eu vou deixar como difícil. É, eu tentei jogar no hard logo de cara, e aí eu tava morrendo muito. Eu chegava nas últimas fases lá com muita pouca vida.
Aí eu fui, troquei pro normal e zerei na live no normal mesmo, porque pro hard eu tinha que treinar um pouco mais, né? Não dava pra jogar assim só com tipo recordação meio na loucura, não tinha muito como. Mesmo assim, ainda apanhei um pouco, algumas estratégias do chefe final lá que você tem que ficar pulando, abaixando. Eu vi que tem algumas estratégias novas, mas eu usei a da época antiga lá que eu tentei usar, que eu tentava usar pra zerar, né? Tudo. E foi que foi, eu zerei. Se eu não me engano, eu zerei com o Bob, esse aqui. Mas eu apanhei um pouco, apanhei. Tentei no hard, aí eu vi que não ia dar, porque tinha que treinar um pouco mais, né? Aí meio sem tempo foi e zerei no normal mesmo. Difícil. Aí, plataforminha, outro joguinho da Disney, plataforminha 2D, top de linha, classiquinho, Aladdin. Cara, esse aqui dá pra zerar de boa. Coloquei no hard também pra ver se aumentava a dificuldade, não adiantou tanto. A dificuldade pra esse jogo aqui ficar mais pra cima é você jogar sem o pano e tentando pegar todos os diamantes. Não quis tentar fazer isso, porque aí sim a dificuldade aumenta bastante. Então, basicamente, eu coloquei no hard, joguei, consegui zerar. Não sei se eu peguei 100% dos diamantes, mas a grande maioria eu peguei. Foi que foi, dá pra zerar de boa. Cara, aí eu fui e joguei o X2. Eu já tinha jogado o X1 e joguei o X2. Rejogando também tudo. Cara, o X2 eu já coloco ele como um pouco mais difícil que o X1. Eu colocaria ele entre. Eu colocaria como médio. Porque o X2 você tem que ter um pouco de conhecimento, ter alguns esconderijos que é mais chato. Tinha muita coisa que eu não sabia pegar. E aí eu fui jogando na loucura, fui embora aí. Algumas fraquezas de chefe eu também não lembrava, eu acabei matando na Buster. Algumas fraquezas do chefe final também não lembrava, eu fui trocando na live, fui mudando lá até que eu consegui, vamos se dizer assim. E o último chefe foi chatinho para matar, mas vou deixar como médio. Sabendo algumas coisas que tem que fazer, tudo não fica tão difícil. Aí tem um Mega Man X2 Super Nintendo. Aí eu fui jogar Alex Kidd de Master System. Esse é clássico dos clássicos, hein? Esse aqui, pra mim, ó, eu já vou pegar e já vou jogar aqui, ó. Extrema dificuldade. Por quê? Porque o Alex Kidd, primeiro, se você não tiver. Eu tentei jogar ele, tipo, cego, na loucura. Peguei e falei, vou jogar. Não, se eu não me engano, eu tava rejogando, mas eu não zerei no passado, porque eu não tinha Master System, jogava na casa do amigo meu. E aí chegava, tipo assim, chegava nas quedas de Jokenpô e você não lembrava qual que era o segredo dos Jokenpô ali, né? Não tem nem como mexer de dificuldade esse aqui, na época do Master System. É o em Miracle World, é o primeirão esse aqui mesmo. E aí, cara, você morria muito, e aí se apanhava, subia. Eu falei, não, cara, pelo menos o código do Jokenpô eu tenho que ter, porque senão vai ficar. A dificuldade está muito elevada. Peguei a sequência de código de Joaquim Pô, joguei com a sequência e mesmo assim eu achei um pouco difícil. Algumas partes você tem que acostumar com um pouco com o pulo dele é um pouco durinho, meio sucinto, ele pula, parece que ele dá uma escorregadinha, mas consegui zerar também, apanhei um pouco, mas zerei. Foi que foi. Algumas fases também, alguns chefão, eu não sabia muito usar poder, não usar poder, então tive um pouco mais de dificuldade também. Aí, saindo do Master System Alex Kidd, eu joguei o Pequena Sereia, o The Little Mermaid de Nintendinho. Cara, esse aqui, sem sombra de dúvida, dá pra zerar de boa. O jogo é bem facinho, você vai andando com ela ali, joga umas bolinhas, captura uns bichinhos, dá uma rabadinha ali nas pontas das areias, pega uns itens. Esse aqui eu lembro que eu joguei no passado, rejogando também, de boa, zerei. Foi que foi. Cara, aí teve um jogo que me surpreendeu muito, que é o The Lion King, que é o Rei Leão de Super Nintendo. Cara, esse aqui pra mim, eu fico entre difícil e extremo. Eu vou colocar. Deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar extremo. Pra mim, ele foi bem extrema dificuldade. Eu não lembrava do jogo ser tão difícil. Eu lembro que quando eu era criança, eu realmente não consegui zerar o The Lion King.
mas eu peguei pra jogar e, cara, apanhei pra caramba. Apanhei na fase do rinoceronte, até eu entender que eu tinha que dar patadinha na ponta do rabo. Apanhei naquela parte dos macacos que você tem que acertar o grito pra jogar o C. Alguns itens escondidos eu não sabia pegar. A fase do urubu, às vezes o urubu me acertava, eu perdia muita vida e caía no buraco. Não sabia pegar todos os pedaços de vida reserva. Como eu peguei e fui jogar na loucura, eu travei dentro do labirinto algumas vezes, não sabia sair do labirinto. É, apanhei muito também na fase da lava, porque caía aquelas gotinhas, não sabia de onde eu tava tomando dano. Então, assim, foi um jogo, cara, que apesar de ser, tipo, linhagem Disney e tudo, ele me surpreendeu muito no nível de dificuldade, cara. Mas eu zerei, eu tenho a VOD dele tudo certinho também, mas deu trabalho esse aqui. Aí eu fui pra jogar o clássico dos clássicos contra 3D Alien Wars. Cara, esse aqui eu fico entre extremo e difícil. Deixa eu pensar aqui. Extremo e difícil pra mim. Deixa eu lembrar. Nananana. Cara, ele foi até extremo pra mim, cara. Eu peguei, comecei a jogar. Eu chegava até que longe, mas eu não zerava. Chegava longe, mas não zerava. Eu falei, cara, tá difícil. E, se eu não me engano, esse aqui eu deixei na dificuldade normal ainda, entendeu? Aí até que eu comecei a pegar um pouco os esquemas, tal parte a fase é mais fácil, estoura a bomba em tal parte que você fica vivo, tal, não sei o quê. Então, e o último chefão, ele tem aquele esquema, né? Você fica com a arma normal e você consegue matar a primeira parte dele mais de boa e rezar para não pegar um RNG tão ruim no cérebro, né? Que é a parte final do chefe lá do ET. Porque se você pega uma parte ruim, ele é mais difícil de escapar, né? Tem algumas mecânicas do último chefe, da última parte do último chefe do cérebro, que é ruim de desviar. Beleza. Então, contra três. Aí, cara, eu me envolvi aí e, por indicação do Celso, fui e joguei o Honester Adventure. É um indie, esse aqui da Steam. Cara, coloco como fácil. O que tem de difícil nele são duas fases, a fase da lancha e a fase do aviãozinho, entendeu? E esse aqui é aquele joguinho que tem um monte de armadilhinha, fica tentando te matar, é desenvolvimento bem caseirinho mesmo, mas cara, deu pra se divertir numa boa, zerei o jogo, fiz VOD dele também, Monster Adventure de Steam, indiezinho de Steam. Da hora, você pega as maçãzinhas, tudo a musiquinha também, bem cativantinha. Igual eu falei, a dificuldade é a fase da lancha lá e a outra, né? Então, você vai dar um trabalhinho. Deixa eu ver o que mais. Hum, 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 hum. Bom, aí eu joguei o Felix the Cat. Cara, esse jogo aqui não é jogo rejogado, eu não joguei ele no passado. É o Felix the Cat de Nintendinho. Dificuldade, dá pra zerar de boa, mas esse jogo é muito top, cara. Eu fui muito surpreendido pelo jogo. Ele tem uma engine que, por ser de Nintendinho, tipo, cara, você captura algumas coisas e você troca de arma e você entra na água e muda a arma, vira um submarino. Os chefes são também muito legalzinho, a fase legalzinha. Cara, de Nintendinho, esse foi um jogo que realmente me surpreendeu, cara. Perdi ele na época, mas joguei agora e é diversão pura mesmo. Legal. Depois eu fui pro X-Men Mutante Apocalipse de Super Nintendo. Cara, esse aqui eu fico entre difícil e extremo. Pra mim, eu vou deixar como difícil. É, peguei, startei, joguei na loucura também. Não lembrava muito algumas fases, o que tinha que fazer, alguns glitch de atacar boss. Tem alguns que foi até que fácil, tipo o boss do Ciclope, o boss do Cartinha lá, do Gambit, mas apanhei. E quando eu cheguei na última fase, nossa, mas eu dei uma enroscada na última fase, meu amigo do céu, cara. Apanhei igual criança de jardim de infância. Eu tô pra dizer que pra mim eu poderia até passar ele pra extremo, mas eu vou deixar aqui em difícil mesmo.
Mas eu apanhei porque eu não sabia qual era o melhor monstro para jogar na última fase. Aí eu lembro que no passado eu tentava, eu não sei se eu zerei ele no passado também, mas eu tentava usar muito o Wolverine. Acabei, se eu não me engano, zerando foi com o Gambit, usando a estratégia da carta para cima e do giro do bastão. X-Men Mutante Apocalipse, Super Nintendo. Aí, esse foi outro jogo que eu também não joguei no passado, que me surpreendeu muito. O Chip and Dale, que é o Tic Teco também da Disney. Esse aqui eu já colocaria ele entre médio e difícil. Eu vou deixar ele como médio. Ele não é um jogo, aquele jogo facinho, facinho, igual tipo Felix the Cat, The Little Mermaid, Aladdin de Super Nintendo. Ele é um jogo mediano, porque é tudo limitado, continue, e você chega na fase da esteira lá, você toma screen muito fácil, toma buraco, vem muito bicho, alguns boss são meio chatinho pra você entender a mecânica como mata, não é tão difícil assim, mas eu apanhei um pouquinho, acho que foi na última fase, eu dei uma apanhada. Ficaria eu poderia até deixar difícil, mas vou deixar médio. Mas eu consegui zerar. Esse aqui também eu tenho a gravação, zerei tudo certinho. Esse aqui também da live. Foi que foi. Muito bom o jogo, hein? Muito recomendado, o Tico e Teco. Aí eu fui e joguei um jogo que, cara, bem controverso. Foi o Hero Siege. Hero Siege, ele é um indie de Steam também. Ele, assim, o nível de dificuldade dele, eu deixaria entre médio e difícil. Eu vou deixar ele como médio. Só que eu não gostei muito da proposta do jogo, e o jogo ele meio que me pegou numa bait. Por quê? O Hero Siege, ele é um jogo que, vamos se dizer assim, ele tem como você jogar off e tem como você jogar on. E a minha ideia quando eu comprei esse jogo foi para me pegar um personagem, jogar a campanha e zerar a campanha, entendeu? Ter o VOD e jogar a campanha. Só que quando eu peguei para jogar a campanha, eu fui lá, escolhi o lenhador, todo pá, aprendi os esquemas, decidi jogar no controle, joguei no controle, tal, foi um desafio diferente. Os boss são legalzinho, ele é um 2Dzinho, ele tem algumas caverninhas que você entra, tal, joga. Só que aí a hora que eu cheguei, que eu matei, falei, pô, matei o último boss, acho que eu zerei o jogo. Só que eu não zerei o jogo, porque tinha mais um último mundo para você jogar e zerar. E aí eu fui descobrir que esse último mundo era uma DLC, entendeu? E aí eu desanimei do jogo. Falei, ah, não. E aí eu vi também que tem cara muito que joga esse jogo pra jogar online, com farm infinito, tal. O povo não sei se tem muito interesse de jogar a campanha dele. Mas ele não é um jogo ruim, só que aconteceu isso aí, eu meio que não curti muito, né? Vamos se dizer assim, pô, os caras poderiam deixar a campanha open e tal. Aí eu matei o último diabão tudo lá, só que ele pega e joga você pro começo do jogo, tipo, sobe o level agora aí, ou se quiser você tem que comprar a DLC pra jogar, vamos dizer assim. Então, não curti muito, não sei nem se eu considero como que eu zerei o jogo, né? DuckTales de Nintendinho, cara, esse aqui é outro que eu tinha muita vontade de jogar, não joguei no passado. E, cara, esse eu apanhei, cara. Esse eu apanhei. Eu vou colocar ele até como extremo. Você olha pro jogo, o jogo é bobo, ele não tem nada, você só encosta e dá uma bastãozada. Ele entendinho, só usa dois botões, é um que pula, outro que dá o bastão. Se você aperta com o bastão apertado, ele pula um pouco mais alto. Só que assim, ele tem muita coisa escondida, esse jogo. E o level design, a dificuldade dele, eu joguei no normal e eu achei difícil, cara, difícil. Porque tem alguns boss, não todos, né? Mas que eu sinto que a hora que eu dava o pulo alto e eu ia acertar, cair em cima do boss, eu não sei, o boss andava um pedacinho e não dava o dano no boss e eu tomava o dano. Então, meio que a colisão, né? Seria mais a colisão. É um joguinho da Disney, legal de Nintendinho, DuckTales. Zerei, apanhei pra zerar ele um pouco, tive que dar uma treinada, entender um pouco melhor qual que é a proposta do jogo, porque basicamente a principal proposta dele é você ficar pulando com o bastão embaixo da barriga, né? Que aí você consegue dar um pulo mais alto.
E por incrível que pareça, eu achei difícil isso aí, cara, para enfrentar boss. Algumas partes de fase que tinha esconderijo, eu também não sabia como pegar esconderijo, eu ficava dando uma passeada procurando. Ficou como extremo. Vamos pro next. Aí eu joguei esse cara aqui, ó. Joguei o Broforce. Broforce, ele é um jogo indie da Steam. Cara, dificuldade do Broforce, não. Deixaria entre médio e fácil. Eu vou deixar como fácil, não vou deixar, não dá pra zerar de boa, porque o último chefão, a Minhocona, ele é até que é chatinha. Se eu não me engano, eu zerei no normal mesmo ele, depois eu vou tentar zerar no hard. E, cara, puta, jogão, cara. Esse eu não me arrependo de ter comprado na Steam. Foi uma indicação também do Celso, esse aqui. E, cara, tem o Rambo com arma de fogo. Cada carinha tem um tipo de arma. Todo carinha tem uma bomba. Cada carinha tem um tipo de bomba. Você tem que estourar os quadradinhos. Você tem que salvar os reféns. Pega a bandeirinha. Tem boss pra matar. Os boss tem uns glitchzinho legal. Jogaço. Jogão total. Aí, vamos lá pro next. Joguei, tem VOD também desse aqui eu testando o jogo. Turtles in Time de Super Nintendo. Cara, esse aqui dá pra zerar de boa. Tem nada de muito difícil, não. Se coloquei no hard também, não achei que aumentou tanta dificuldade. É, Você pode bater e chegar perto, usar aquela estratégia de ficar jogando a CPU, os carinha na tela, ou ficar batendo ele no chão. Facilita muito o jogo. Dá pra zerar de boa. Jogaço totalmente recomendado também. Rejogando. Estilo beating up, né? Esse aqui, né? Aí eu joguei o Kirby Superstar de Super Nintendo. Rejogando também. Eu não lembro se quando eu joguei no passado no console eu zerei todas as campanhas dele, todos os adicionais. Esse aqui, quando eu peguei pra jogar, eu falei, não, eu vou zerar tudo. Eu fico para deixar ele entre médio e fácil, porque tem algumas campanhas que é baba de tudo. Tem umas que é um pouco mais chatinho, principalmente a última campanha de todas, né, no estilo plataforma, e a de luta de ringue também é difícil. Então eu vou deixar no médio. Eu separei todos os capítulos, se eu não me engano, ao todo são 6 capítulos para você zerar do Kirby. E foi que foi. Top. Vamos pro next. Cara, aí eu peguei um desafio de um jogo que eu tava rejogando, mas eu não zerei no passado, tá? O Gradius 3. Só antes de eu comentar para avisar, nenhum dos jogos aqui que eu joguei eu usei save state, tá? Nenhum deles. É, O Gradius 3, dificuldade extrema, com toda certeza. Cara, até eu conseguir acertar um combo de arma legal, até eu conseguir lembrar. Tem umas fases que é muito difícil. Chega uma parte do jogo, você tem que estar entupido de power-ups. Se você morre e perde os power-ups, já era. Se bem dizer, pode resetar. Inclusive, na live que eu fiz da VODzinha, eu morri na última fase, cara. Eu tinha treinado muito o jogo, treinei, porque ele é difícil mesmo. E eu morri. Só que eu consegui recuperar, cara. Eu tava numa das últimas partes, eu perdi quase todos os continuos e falei, ah, desistam, não vai dar. Sei lá, eu consegui fazer um combo de power lá que deu certo e eu consegui passar e zerei com um tirinho, tipo aquele tirinho fininho. Eu falei, caramba, velho, consegui. Mas foi uma superação covardia mesmo. Então, Gradius 3 de Super Nintendo. Depois eu fui jogar um plataforminha que eu tinha jogado no passado, da Taito, que é o The Ninja Warriors. Cara, esse aqui eu coloco ele. Não, dá pra zerar de boa, não. Ficaria entre médio e fácil. Eu vou colocar fácil. O que tem de mais difícil nele é um pouquinho o boss do ninja. O boss dos dois irmãos também lá é chato. Você precisa não ficar muito no meio do boss dos dois irmãos lá, que senão você vai morrer toda hora, que é os dois irmãos robô. E o boss final, que é aquele boss que você tem que catar o carinha e jogar no vidro, né, do boss para poder estourar lá.
aquela parte é chata, cara. Aquela parte eu morri muito ali. Eu fiquei meio sem entender o que que eu tinha que fazer exatamente. Aí quando eu entendi, aí eu falei, pô, eu vou tentar trocar o ninja então, porque você tem que ficar dando a cara a tapa, pegar o carinha e tacar o carinha. Não, você não consegue bater no chefe. E quando você taca o carinha, ele meio que bate ali no vidro, no chão e dá um dano no chefe. Então, essa parte eu vou colocar como média, porque essa parte é a dos dois irmãos, mais a do ninjinha é chatinha, então dá um trabalhinho. Então pode ver, joguei navinha, joguei de tudo um pouco, né? Aí eu fui para um jogo da Steam. Esse aqui foi indicação de alguém, cara. Ah, esse aqui foi dos caras da Banana Games, da Banana Games. E que chama Soft Star, chama, é um jogo de navinha. Cara, difícil, difícil. Ele vai se tornar fácil quando você libera bastante continue e você começa a tirar aquelas cartas, você faz os desafios. Porque quanto mais você joga o Softstar, mais você faz desafios. Os caras da Banana Games, dos dev, eles colocou que eles vão liberando alguns continue reserva para você. É, sem continue, sem condições, não consegui zerar. Eu consegui me identificar muito com a nave da tartaruga, que é a nave verde, que o especial dela basicamente entra dentro do casco e você se defende de tiro, porque eu não gosto de jogar muito jogo de nave onde o especial não me dá um protect, né? Mas tem vários tipos de nave, é um desenvolvimento BR o jogo, totalmente bem feito, gostei demais do jogo, recomendo, não é caro, e para quem gosta do estilo Shumamp, vai que vai. Esse eu tenho gravado também a livezinha. Aí eu fui pra luta. Fui jogar um lutinha, eu queria dar uma desempoeirada no controle, no arcade, e joguei o Champ Edition. Cara, o Champ Edition, eu vou colocar ele, eu fico entre fácil e médio, mas eu vou colocar como médio por quê? Que pra mim foi médio. Primeiro porque eu coloquei o level, né? Aumentei level, e eu queria zerar com todos os personagens na versão Champ Edition. E, cara, tem alguns personagens que me deu trabalho, cara, pra zerar. Por exemplo, vamos ver um aqui que deu muito trabalho mesmo. Zangief, cara, muito trabalho me deu para conseguir zerar de Zangief. Apanhei muito. Deixa eu ver o que mais. Balrog também não foi tão fácil. Apanhei um pouco para conseguir zerar com o Balrog. Mas nada se diz tão extraordinário, né? Mas deu para zerar. Foi que foi, zerou com todos também. Deu finisher. Cara, aí depois que eu zerei esse aqui, eu dei uma pausa, tudo, tal, não sei o quê. E há uns 8 meses atrás, um amigo meu, o Ederton, me convenceu a jogar esse negócio aqui, ó. Que é um jogo da linhagem da legenda, né? Do League of Legends. Teamfight Tactics. Cara, eu já imaginava que eu não ia gostar muito disso aqui, mas ele me convenceu. Falou, eu queria que você jogasse comigo, tal, não sei o que. Fui. Cara, ele é um jogo que não tem como dar final, é um jogo de você ficar de meio que de tabuleiro e ganha que fica vivo no tabuleiro. E tem um monte de combinação de bichinho, de item, bichinho com defesa, bichinho com dano. Eu vou deixar ele aqui vou deixar no médio, porque eu achei que eu tinha entendido o jogo. Que na verdade você tem que combinar os bichinhos, você tem que combinar classe, você tem que combinar para ir habilitando uns combos, né? Tipo, você combina defesa, bichinho de defesa, e você aumenta a sua defesa. Combina ataque, combina magia, aumenta a magia. Mas é jogo que não tem fim, não tem como zerar, não, para mim já não é muito meu estilo de jogo. Bom, aí depois, cara, eu joguei o Double Dragon. Esse aqui também tem VOD e tudo. É o Double Dragon esse aqui, então, o Teamfight Tactics, ele é um jogo de Steam, né? É um jogo que é da Riot Games lá, do League of Legends, é uma linhagem. É, Double Dragon. O Double Dragon, ele é o jogo de arcade, o Double Dragon. E pra mim, cara, eu não lembro de ser tão difícil assim. Eu lembro que eu não zerei, mas eu vou colocar ele extremo.
Porque eu joguei de Rebeca, eu gostava de jogar com a Rebeca tudo, mas quando chegou nos dois últimos chefes, eu apanhei demais, cara, porque eu não sabia glitch, eu não sabia segredo, eu não sabia nada e fui na tentativa e erro mesmo. Ah, funciona isso, funciona aquilo, não funciona, tal. E tanto bate até que fura, né? Que chegou uma hora que eu achei que o jogo até me facilitou de tanto que eu tinha perdido já. Falou, já gastou muita ficha, tá tomando prejuízo na máquina. Vai embora. Depois eu joguei a classiqueira The King of Dragons, só que a versão de Super Nintendo. Cara, eu ficaria entre médio e difícil, só que assim, eu tava apanhando pra zerar esse jogo. E eu gosto de jogar com um carinha totalmente estranho, né? Que é aquele gordinho baixinho, porque ele tem o maior dano na arma, né? Ou pelo menos alcança o maior dano no ataque básico. É, Só que assim, tem uma coisa desse jogo aqui que facilita muito ele, que se você não fizer, você tem que jogar bem, que é você pegar os continue escondido. Então, dentro do jogo, atrás de uns postes, alguns esconderijos, você bate, ele solta uma bolinha, essa bolinha ela tem tipo uma shuriken dentro. E aí você dá um ataque e você ganha um continue extra. Então, isso aí meio que facilita um pouco o jogo. E eu nem lembrava, não sabia disso. E quando eu vi, eu fiz isso aí, aí facilitou um pouco a vida pra mim, eu consegui zerar, mas eu tava apanhando muito. Tava até como extremo, mas aí você pegando os continue extra, tudo, ele fica difícil ainda, mas não fica mais tão difícil. Já dá uma facilitada. Aí depois eu fui e rejoguei o clássico dos clássicos, Goofy Troop. Ah, Goofy Troop ficaria entre médio e fácil. Eu vou colocar. Eu vou colocar médio, mas eu vou explicar por que que eu vou pôr média no Goofy Troop. Porque o Goofy Troop, cara, chega naquele último puzzle lá, ele é muito chato. Se você não tiver com um manual, com um mapa, alguma coisa de como faz aquele puzzle, vai ser difícil você lembrar de fazer ele na raça. E eu apanhei, 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 até que eu consegui fazer. Mas, cara, foi uma chatice para conseguir. Fora isso, tem um ou outro puzzle, mais uns dois ali que é mais chatinho. Os boss não é tão difícil. As fases também não é tão difícil, exceto a do castelo, que tem que tomar um pouco de cuidado para não tomar muito screen de buraco, que é aqueles buracos que fica piscando lá, principalmente se estiver jogando no hard, tem menos vida. Mas fora isso, foi que foi. Zerou também. Depois, cara, eu fui e joguei um de luta, clássico dos clássicos aí, Street Fighter X Alpha. Ah, Street Fighter EX Plus A, que é de PlayStation 1. Eu tava com a ideia de tentar zerar com todos os personagens, mas cara, eu joguei, zerei com os dois ali, falei, meu, pra mim já é o suficiente, eu não vou zerar com todos agora não. Porque você pega jogo de luta assim, né? Igual esse de Play 1, ele não é um jogo não é um jogo ruim não. Como eu peguei uns personagens que eu tinha um pouco de conhecimento, eu joguei, acho que foi de Dr. Dark, Darum e Ken, acho que foi os que eu joguei. E eu fiz a VOD, acho que foi com Ken. Eu vou colocar como fácil. Não, 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 fácil não. Vou colocar entre difícil e médio. Eu vou explicar por que também. Porque tem alguns personagens, cara, que chega na hora de matar o Bison, ele fica um pouco chato. Ficaria entre médio e difícil. Não, vou colocar médio, vai. Apanhei um pouco pra matar o Bison. Nossa, de Darum, então você é louco, velho. Eu não sabia nem com o que que eu fazia pra tentar matar aquele chefe lá. Porque é Bison, né? É Bison Street Fighter, ele vai apelar mesmo e vai pra cima do você até você chorar. Next. Congus Caper de Super Nintendo. Cara, fácil. Não achei tão difícil, não. Ele tem aquela mecânica lá, você pegar as bolinhas, pegar Super Saiyajin. Tem um esconderijo que eu peguei meio que sem querer, que me deu um monte de moeda, peguei umas vidas a mais. Os boss, tem um ou outro ali que é um pouquinho difícil, mas nada tão extraordinário. Foi que foi. Jogaço. Congus Keeper de Super Nintendo. Next. Depois eu joguei um jogo, cara.
Eu acho que eu já joguei, mas fazia muito tempo que eu não jogava estilo de roguelike. Aí o meu amigo Eduardo lá, o Luke Gust, me indicou esse cara aqui, School the Hero Slayer. Esse jogo aqui, ele foi igual uma droga pra mim, cara. Ele é um indie da Steam, School the Hero Slayer. Cara, eu vou colocar ele como extremo, mas existe um porém. Por que que eu coloco como extremo? Porque esse jogo aqui, ele é do estilo roguelike de progressão. Então, quanto mais longe você tá chegando, mais é o quartos o que você junta, e esses quartos você compra as suas melhorias, os seus perks. Esse jogo, enquanto você tá sem perk, ele é meio que tipo impossível de você zerar, cara. É muito difícil mesmo. Só se você se dedicar muito tempo e ficar fazendo rum. Porque roguelike é assim, você joga e você morre, você volta do começo, joga, morre, volta do começo. E você vai morrer um monte de vezes até você conseguir juntar todos os seus perks e liberar os NPC que dão os itens iniciais, né? Que aí, com isso, com todos os perks adicionados, revive, liberação de todos os NPC, aí o jogo ele fica um pouco mais fácil, mas até chegar lá você vai ter que jogar bastante. Então, eu gostei muito do jogo, cara. Fazia muito tempo que eu não jogava esse estilo de jogo. Tocando o celular aqui, o School the Hero Slayer, mas eu gostei, cara, do jogo. Gostei bastante mesmo. Tanto que eu fiquei com vontade de tentar jogar outro jogo nesse estilo de roguelike. E eu tava cogitando jogar o Hades para 2023 aqui, mas vamos ver. Hoje eu não entro em furada sem saber o tempo que demora para zerar o jogo, tudo, porque eu também não tenho muito tempo, trabalho tudo, né? Eu jogo só por hobby, então não tem como pegar jogo muito longo. Eu evito. Acima de 20 horas eu já meio que já pulo fora. Também não tenho um PC muito forte, né? Aí eu joguei Joy Mac de Super Nintendo. Eu queria jogar o 2, só que na verdade eu falei, pô, eu tinha conversado com um amigo meu, com o Alan, falei, não, eu vou jogar o um primeiro, depois eu jogo o 2. Peguei um, joguei, não achei difícil. Na verdade, eu vou colocar ele até como médio, porque tem uns dois boss lá que me encheu um pouco o saco, cara. Tipo, o boss do osso, eu não sabia como que eu tinha que desviar. Se eu tivesse, acho que no hard que esse jogo aí, eu não tinha conseguido zerar mais nem a pino. E tem um outro boss, que é um boss de um dinossauro, que eu não sei, que ele dá umas mordidas pra frente, até hora que não vai te acertar e acerta e não sei o quê. Mas eu zerei e tenho, e tá em live esse aí também. Depois eu joguei o Super Bomberman 3. Eu joguei em live, se eu não me engano, foi com o meu amigo Douglas. O Douglas foi. E, cara, esse jogo aqui, ele é difícil, cara. Jogou em two player ele. E, assim, até você chegar no último mundo, ele é um jogo fácil. Quando você chega no último mundo, difícil extremo, entendeu? Eu tô pra dizer que eu vou colocar ele extremo. Eu acho que de um é mais extremo ainda. Por quê? O último boss, ele tem umas mecânicas muito difíceis. Tipo, ele tem várias mecânicas. A água que persegue a bomba que faz não sei o quê. Então, se você tá sem save state, a maioria das vezes você não vai chegar full capado lá de item, com bomba relógio, bomba não sei que lá das quantas. E aí você vai meio que apanhar. E aí eu com ele jogando, a gente jogou. Cara, foi umas 3 horas jogando two player até que a gente conseguiu descobrir um glitch de conseguir derrubar o último boss, que é aquele boss que junta todos os chefes, né, e vira um chefão final. Que é vamos dizer assim, o glitch que a gente fez na época, né? Spoiler aí. Um fica enganando o chefe, chamando o ataque para tentar acertar ele, que é o ataque do foguete lateral, e o outro fica tentando estourar a bomba e dar o dano. Então a gente fez meio que desse jeito. De um, eu lembro que eu tentei zerar na época, eu não sei se eu consegui, acho que não. Mas Super Bomberman 3 Super Nintendo, jogaço, deu pra zerar, mas apanhei muito. Dificuldade bem alta. Depois eu fui jogar um futebol. Fui pro International Superstar Soccer Deluxe. Joguei a Liga Master lá.
E eu coloco ele como médio, cara, porque, tipo assim, eu basicamente entrei na Liga Master, joguei no level normal e usei aquela estratégia lá. Não é nem um glitch, é uma estratégia que eu usava na época que eu joguei, que eu só rejoguei agora, que é você correr na lateral e tentar fazer um cruzamento e fazer o gol de cabeça, entendeu? E aí é igual o futebol brasileiro, né? Cruza, 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 tanto bate até que fura. Consegui fazer alguns gols penetrando na área, mas mais nos primeiros jogos. Depois vai chegando nos últimos ali, tipo Argentina, você pega uns times mais difíceis ali, você pode esquecer que não rola não, cara. É muito difícil você conseguir entrar na área e bater pro gol. E quando bate, o goleiro pega. Defende tudo. Hum. Next. Aí eu joguei um jogo que eu rejoguei, que é clássico dos clássicos, tal. Abaixei lá na Central Arquivista, que é o Need for Speed Underground 1. Cara, eu. Fácil, médio, difícil. Não. Eu já zerei ele no hard, já zerei no normal, já zerei de tudo quanto é jeito. Eu tentei fazer um jeito de a dificuldade do jogo aumentar muito, que era um desafio de tentar zerar com o carro inicial. Aí eu escolhi o Mazda, eu sempre jogava de Civic e tentei ir com o Mazda até o fim, socando todos os upgrades nele. Só que, se eu não me engano, ele é 111, 112 pistas para zerar o Underground 1, que é revolucionário demais. Quando eu cheguei na pista 60 ali, cara, eu comecei a pegar umas corridas, por exemplo, de drag, que não dava para ganhar mais de Mazda, mano. Mesmo com turbo, com nitro, com isso, com aquilo, eu não conseguia. Aí eu fiquei meio de saco cheio, falei, ah, não, cara, já tô começando a perder muito tempo nesse jogo aqui, eu não tenho todo esse tempo de sobra. Fui, troquei pro Skyline e fui embora, zerei com o Skyline. Eu fiz um gameplay ending dele no canal também. Aí pra tirar poeira, fui e joguei um de luta. Cara, esse aqui, sem debate. Tekken Go Fighter 94. O primeirão, primeirão de todas, extremo. Eu fiz o que, cara? No passado, no arcade, é de arcade nesse aqui. E jogo de arcade já sabe, né? A intenção dele é papar a ficha. Eu eu falei, cara, eu vou tentar zerar com um trio diferente do que eu jogava na época que era com o México, entendeu? Que eu sabia dar o combo do Takuma com o Hadouken, o cara desvia, você dá aquela voadora do que vai para cima lá do Shumampzinho lá, Press Press Plugin lá do KOF, e depois, quando acerta, você dá o combo do Meia Lua pra trás de soco, que é a sequência do monte de pancada e o Horyugen, que tira, tipo, sei lá, cara, quase meia life do cara. Aí eu inventei, falei, não, vou zerar com um trio diferente, peguei e tentei jogar com o trio americano. Cara do céu, velho. Se arrependimento matasse. E jogava, e eu não sabia o que tinha que fazer. Não conhecia muitos golpes. É, não ia. Não sabia jogar muito com os personagens, os golpes eu não estava acostumado. Catei, abandonei, comecei outra live, falei, não, vou jogar com o México mesmo, vou zerar com esse aqui. E mesmo assim, eu apanhei porque fazia muito tempo, você coloca em quase 15 anos, 20 anos que eu não jogava isso aqui. E até hoje ainda é difícil, cara. Se o cara não dá uma praticada, não tem conhecimento, não vai. Então, Tekken Go Fighter 94 de arcade. Aí tá acabando aqui agora os jogos que eu joguei em live e VOD, né? Aí eu joguei Two Player, o Super Bomberman 1 de Super Nintendo. Cara, esse aqui dá pra zerar de boa, esse não tem erro. Você pode aumentar level, tem aquele bug. A não ser que você não use o bug da bomba estourando, né? Que aí você estoura a bomba, fica no seu pé, você tá piscando. Eles tiraram isso depois do primeiro Bomberman, né? E você fica apertando o que estoura, você sai estourando os quadradinhos, metade da fase você estoura só aí, né? Só tem que ter cuidado que se você abre o portal e fica estourando o portal, fica saindo um monte de bicho. Então você pega o portal, você sai de perto. Mas, cara, você consegue ficar, acho que quase 10 segundos de invencibilidade soltando estouro. Você consegue usar isso em chefe. Então, o jogo ele fica muito fácil. Se você não fizer isso, ele pula um pouco para médio ou para fácil, mas dá para zerar de boa. Aí, Next. Cara, Next, aí eu joguei um jogo que esse aqui não dá, cara. Esse aqui eu nunca tinha jogado. Eu já tinha jogado Fire Red. Esse que eu joguei aqui é o primeiro Pokémon Red do Color, que é aquele que era só algumas cores que fazia na tela.
E pra mim, eu vou colocar ele como fácil. Falar a verdade, pra você, eu nem capturei nada dos Pokémon, aqueles Pokémon lendário lá. Eu zerei tudo com os Pokémon básico, upei o que dava pra upar. Se eu não me engano, eu escolhi jogar de Squirtle pra finalizar com Blastoise. E bem dizer, cara, chega no final você com muita grana, você compra um monte de poção, de cura, de tudo um pouco, entra na Liga Laranja, joga o Blastoise no campo e só dá o Hidropump lá e já era. Se bem dizer, você vai ganhar a liga desse jeito. Ele tem que estar pelo menos os levels 60, 70. E eu, falar a verdade, eu só upei até onde precisava mesmo os Pokémon. Não fiquei upando muito, fazendo questão de. Até porque sem save state para você conseguir pegar todos os Pokémon, todos os Pokémon lendários lá é difícil, não é fácil não. Então, assim, não vi nada de tão difícil. Talvez se o cara não tiver nenhum conhecimento, ele vai apanhar um pouquinho com aquelas negócio de TM, de QM, qual bicho que aceita, que você tem que ter da raça para poder colocar o poder. Eu lembro que nesse aqui eu travei um pouquinho lá na parte do navio, alguma coisinha assim, eu dei uma travadinha ali, que eu não lembrava com quem que eu tinha que falar. Depois eu dei uma outra travadinha na mulher do suco lá da água, que eu também não lembrava, que ela queria tomar um drink, e você tinha que voltar lá na torre e comprar a porra do drink. Não lembrava disso também. Mas foi isso. É Pokémon Red de Game Boy. Aí, cara, eu peguei um desafio brabo. Eu gostei demais do desafio do Gradius 3 e falei, cara, eu vou jogar um desafio pior ainda de Shumamp, que é o Gradius 2. Esse aqui de cara eu já vou jogar aqui, ó. Totalmente extrema dificuldade. Cara, esse jogo é difícil, velho. Eu tive que treinar demais esse jogo, demais. E eu mesmo com muito treinamento, eu criando uma própria estratégia minha do passado que eu tentei jogar, mas que eu não zerei, que é aquela de não pegar o laser e jogar só com o tiro duplo. Mas eu fui até zerar, cara. Eu peguei esse desafio e falei, não, mano, eu gosto desse jogo da Konami, eu vou zerar, não vou usar save state e fui, mas deu trabalho. Esse aqui acho que foi um dos, ou não o que deu mais trabalho. Porque eu treinava, mas chegava na hora daquela fase lá do labirinto, eu morria. E aí já era, não recuperava mais, não dava. Treinava, aí eu chegava na aranha, eu morria na aranha. E já era, não dá mais, cara, dá reset. E aí eu tenho a fodezinha desse cara aí, eu usei estratégia, eu zerei com tiro duplo sem nada a mais de laser. Next. Aí eu joguei o famigerado Cuphead, né? Indie Cuphead. Eu separei ele da DLC porque eu joguei ele depois eu joguei a DLC, né? Então ele cru, ele o primeiro, eu colocaria como difícil. Ele não é aquele jogo facinho, não é aquele jogo extremamente difícil, mas ele é difícil porque ele te obriga a ficar jogando, memorizando os ataques, entendendo qual combo de arma é melhor para cada boss, achando as moedinhas escondidas e, cara, jogo excelente, muito top mesmo. Dificinho, dificinho. Então esse aqui foi o último jogo que eu joguei em Live VOD. Aí o que tá aqui agora eu joguei tudo em off, tá? Então, vamos pegar aqui agora em ordem aleatória, vai. Sonic 1. Cara, Sonic 1 de Mega Drive. Difícil, difícil. Jogava algumas vezes, eu morria muito na fase da água lá, da aguinha. Não zerei ele no passado e falei, não, vou pegar esse jogo e vou jogar até zerar. Ele, depois que você pega o jeitão dele, você vai embora, mas é totalmente limitado, os continue, as vidas, as esmeraldas chatinha de pegar, tal. Eu ficaria entre extremo e difícil, mas treinando um pouquinho, ele não é tão extremo assim, não. Só difícil mesmo. Vamos de next. Depois, cara, tem até outro Broforce aqui, eu coloquei dois, ó. Onde que tinha ficado o Broforce? O Broforce. Eu tinha deixado ele. Deixa eu achar aqui o Broforce. Acho que foi médio, né? Que eu deixei o Broforce. Não, o Broforce ficou no fácil. Coloca aqui, ó.
do lado, 2 Broforce. Vamos lá, vamos ver aqui. Trilogia Donkey Kong. Zerei em off, depois eu posso zerar em live também de boa. Zerar de boa, tranquilo. 2, cara, o 2 eu fico entre extremo e difícil, porque o mundo Toxic Rain e tem algumas outras fases que são extremamente chatas, se você não estiver usando glitch, save state, nada. É, eu vou colocar como extremo, cara. Eu acho extremo, porque eu acho ele bem difícil mesmo, principalmente o Toxic Rain. E o três eu já coloco ele como mediano, dificuldade. Ele é bom pra caramba, é meio chatinho só alguns chefinhos lá, mas você pega o esquema rapidinho, que impulsa você pra água, troca o coisinha, você consegue dar uma navegadinha ali com os caminhãozinhos, as coisinhas, vai que vai. Vamos ver que mais. GTA Vice City. Cara, GTA Vice City, eu colocaria ele como difícil. Ficaria entre médio e difícil, mas eu vou deixar como difícil. Por quê? Porque são muitas missões para você dar final em tudo. Tem as missão extra, entendeu? E o que acontece? A última missão, que é a missão para você matar o rival lá, o Sony, e tem mais uma missão, tem a missão do helicóptero também, que ela é bem chatinha. Tem umas 3 missões lá. A missão do helicóptero, de estourar o prédio, tem a missão do último chefe, que você tem que matar ele também, é difícil. Mas do resto, vai que vai, cara. Jogaço total. Rejogando aí, não lembro se eu zerei no passado. Travei também um pedacinho naquela parte lá que você tinha que coletar, vender sorvete. Aí eu nem lembrava que você tinha que adquirir bastante locais, né? Que requisitar bastante locais, comprar para incomodar seu rival para ele vir atrás de você. Bom, aí eu já falei da trilogia que eu joguei do DK, a trilogia Crash. Crash 1, fácil, muito de boa, tranquilo, jogaço. 2Dzinho classiqueira. O 2 eu já coloco como difícil. O 2 ele já é mais chatinho. Tem aquelas fases do jetpack, tem aquilo, tem isso e tal. Já o 3 eu colocaria como mediano. Eles não deixaram tão difícil. O Warped, né? Tudo de Play 1. E os Donkey Kong, tudo de Super Nintendo. Vamos de Next. Que mais aqui? Vamos ver. Home Alone. Home Alone é o Esqueceram de Mim de Super Nintendo. Cara, dá pra zerar de boa. Nada de tão difícil. Os chefezinhos são bem bobinhos. Você tem que pegar os brinquedinhos, jogar no buraco lá, mostra a quantidade de brinquedinho. Não achei nada de tão difícil, não. Que mais? Final Fight 1 de arcade. Dá pra zerar de boa. Só vai subir muita dificuldade se você quiser entrar com aquelas loucuras de zerar com uma ficha. Aí complica. Aí você vai ter que treinar, vai ter que virar speedrunner. Fora isso, Final Fight 3 de Super Nintendo. Era o Up. Dá pra zerar de boa também. Nada de tão difícil. Continue bem limitado, não sei o que e tal. Que mais? Mario Kart. Cara, o Mario Kart é assim. Se você for querer zerar com todos os troféus no ouro, em todas as cup e todas as cilindradas, ele é um jogo extremamente difícil. O que que eu fiz? Eu zerei no 50, zerei no 100 e eu peguei o desafio de tentar zerar no 150, mas eu ia só até onde eu conseguisse, entendeu? Eu não ia perder mais que tipo 5 horas de game. Joguei e eu zerei os 3 primeiros mundos no 150. O terceiro mundo eu apanhei muito. Quando eu cheguei no último mundo, aí, meu amigo, aí a porca entortou mesmo. Porque aí a CPU é rápida, os caras tacam poder, os caras é isso, os caras é aquilo. Então, assim, eu não sei se eu posso considerar que eu zerei, porque eu não fiz o último mundo no 150, mas eu ainda vou conseguir fazer. Então, eu vou deixar ele aqui no extremo só por isso. Crash Bash.
Cara, o Crash Bash, eu vou colocar ele aqui extremo, ele é o Crash Bash de PlayStation 1, que é aquele que você joga pulando as coisinhas. Eu vou colocar extremo porque eu, sinceramente, eu givei esse jogo. Eu desisti, né? Vamos dizer assim, de zerar. Eu ia jogar com um amigo meu, o Éder, mas aí ele acabou abandonando. Eu tentei jogar sozinho. E o que que eu não gostei do Crash Bash? Ele tem aquela mecânica assim: você passa um mundo, aí você vai para outro mundo. Quando você chega nesse segundo mundo, mesmo que você passe a fase, você não consegue continuar progredindo se você não pegar um troféu especial, se você não garantir que você ganhou em primeiro, em pelo menos 5 fases. Então ele meio que te prende nessa mecânica de você rejogar o que você já jogou, que você já tinha passado, porque ele quer que você pegue uma coisa a mais, que você garanta que você seja o primeiro em tudo. E aí eu falei, ah, não, bicho, não dá não, vou guivar isso aí, vou deixar ele no extremo por isso, mas tênis pode ser considerado uma dificuldade extrema nisso aí. Darkest Dungeon, cara, o Darkest Dungeon, eu vou colocar ele aqui no extremo também, ele aconteceu uma coisa parecida com o Crash Bash. Eu recebi uma indicação do amigo meu, do Luke Gust, para jogar esse jogo. E eu olhei e aparentemente falei, cara, faz muito tempo que eu não jogo esse estilo de jogo, que é um estilo assim, que você entra em caverninha, que é um RPGzinho mais parado, que você encontra os bichos e faz uma luta de turno, que você tem que upar personagem, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Beleza. Fui, comecei a jogar. Cara, passei vários mundos, upei personagem, fiz isso, fiz aquilo. Mas chegou uma hora que o jogo ficou cansativo, cara. E eu tava morrendo pra um boss toda hora lá. Eu não sabia se eu upei errado, se eu tava usando o personagem errado, não sei o que. Eu falei, cara, vou dar uma parada com esse jogo. Depois, se o animal, eu volto a jogar ele de novo. Mas eu não fui até o fim, não zerei. Eu fiquei sabendo que ia sair o 2, não sei se saiu, mas eu nem zerei o 1, então eu prefiro não arriscar o 2. Dragon Ball Advanced Adventure de Game Boy Advance. Cara do céu. Joguinho. Dá pra zerar de boa. Jogo muito top. Não joguei ele na época. Foi indicado, eu não lembro quem que fez essa indicação pra mim. Eu acho que eu vi na internet, acho num site. E joguei. Brabíssimo. Jogo top. Não é difícil. Dá pra jogar zerar de boas. Vamos de next. Street of Rage 1 de Mega Drive. Cara, fácil. Eu ficaria entre fácil e dá pra zerar de boa. Esse aqui eu joguei two player também, zerei ele two player, zerei com o Alan. Não achei tão difícil. Chegou no final a gente tinha perdido, vários continuam, lógico, a gente não sabia como enfrentava certinho todos os chefes, mas deu pra zerar numa boa. Vamos de next. Tá, eu joguei bastante coisa, hein? Tudo joguinho mais fácil, mais curto, mas joguei. Bom, aí eu tenho aqui o Twisted Metal 1. Cara, o Twisted Metal 1 eu vou colocar como difícil. Só que ele é um jogo que eu ainda tô jogando. Eu não zerei ele. Eu cheguei até o último mundo. Ele tem aquela estratégia de você salvar o continue. E quando você salva o continue, salva o password. Quando você reseta e coloca o password, você volta com todas as vidas na fase que você coloca o password, né? E eu gosto de Twisted Metal, eu já tinha zerado 2 há um tempo no passado, zerado 3, zerado 4, zerado 5, mas o um eu nunca joguei nem no console nem emulado, peguei pra jogar. Ele é difícil, mas ele é difícil cara, a CPU ela vai atrás do você, ela te debuia, cara, ela não te perdoa. Mas ele tem um certo nível de dificuldade porque ele é um jogo um pouco duro também. É uma engine antiga, né? Foi o primeiro que foi feito tudo, mas eu vou zerar ele ainda. Ele é dificinho, mas eu vou zerar. Vamos lá. O Cuphead DLC. Cara, o Cuphead DLC, eu não sei se é porque eu tava com o conhecimento fresco ainda do Cuphead, se é porque tem menos mundo e menos fase, mas o Cuphead DLC pra mim eu achei fácil. Eu joguei com a xicrinha mulher, com a xicrinha homem, entrou umas arminhas novas, entrou umas 5 fases, mais um boss. Bem curtinha mesmo, a DLC ficou legal, continua top, jogo bom, mas eu zerei ele muito mais fácil do que o outro normal. Pode ser conhecimento também, né?
Depois, cara, eu me aventurei, joguei o Top Gear 1. Cara, o Top Gear 1, eu fico entre difícil e extremo, mas eu vou colocar difícil, porque muito tempo sem jogar, e joguei, e tinha algumas fases que eu tava apanhando, e teve um fator replay também, que quando eu peguei pra rejogar, eu falei, cara, eu vou rejogar, só que eu vou zerar o Top Gear no Super Nintendo, mas eu não vou jogar com o carro branco. Aí eu quis inventar de jogar com o carro roxo. Cara, parece pouca coisa, mas o nível de dificuldade aumentou muito, porque o carro branco ele tem mais estabilidade, ele gasta menos combustível. Então eu costumo falar que o carro branco ele deixa o jogo um pouco mais fácil. Se você pegar o vermelho, então, meu amigo, eu peguei o roxo para ficar no meio ali, né? Mas vamos lá. Next. Cara, Super Mario Bros 3 de Nintendinho, a versão de Nintendinho. Eu não joguei a All Star, que é do Super Nintendo. Pra mim, extremo. Difícil, cara. O pulo dele parece que ele tem graxa no pé, ele escorrega. Apanhava muito, morria toda hora. Não sabia as fases boas para usar flauta. E joguei, apanhei bastante. Eu consegui zerar em off, mas pra mim, eu deixo como de extremo. Achei bem difícil mesmo. Muita falta de costume também pode ser, né? Super Metroid de Super Nintendo. Cara do céu, esse jogo aqui eu joguei no meu portátil no GPD. E eu vou colocar ele aqui como difícil, mas o difícil dele não é você jogar fase, não é você matar os bichos. O boss também não é tão difícil os boss. O problema desse jogo é o Metroidvania, as coisas escondidas. E aí eu jogava, e eu cheguei até ser uma certa parte, aquela parte que você pega a arma do gelo, não sei o que, eu já tava com a bolinha, com a arma do gelo, com o pulo, não sei o que. Mas chegou uma hora que eu comecei a travar demais, cara. Eu comecei a travar demais, aí eu falei, cara, eu vou ter que pegar o mapa na internet, eu vou ter que desistir. Aí acabei pegando o mapa e terminei de zerar com o mapa. Faltou um pedaço aí que não deu, não. Bom, daqui 007 GoldenEye, clássico dos clássicos dos clássicos. Cara, pra falar a verdade, eu comprei até um controle purista de 64 pra mim rejogar esse jogo e zerar ele. Joguei, zerei. E assim, eu, eu não achei um jogo fácil. Eu ficaria entre extremo e difícil. Eu vou deixar como difícil. Por quê? Porque tinha muita coisa que eu não sabia, o que tinha que fazer mais. Eu jogava muito multiplayer na locadora desse jogo, mas a campanha ninguém tava nem aí pra essa bosta de campanha. E aí eu peguei a campanha pra zerar. Até você chegar no meio do jogo, vai que vai, as missões, consegui achar uma versão PTBR. Mas a hora que você chega nas últimas fases, principalmente a penúltima fase, cara do céu, velho, meu Deus do céu, demorei. Eu até tinha feito uma VOD da penúltima fase eu jogando, mas a gravação ficou uma bosta. Eu simplesmente excluí ela e deixei. Zerei, mas dei uma penada também, cara. Joguinho legal, joguinho top. Aí tem umas bizarrices aqui. Path of Exile. Cara, Path of Exile, jogo difícil. Só que assim, eu fui entender, Path of Exile é um jogo, é um jogo meio que sem final, mas você pode considerar o final que é você terminar os atos ali, e depois dali o jogo fica infinito, né? Que você roda mapa, roda device, compra item, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Não faz muito meu estilo de jogo, joguei pra experimentar pra ver. Ele não é um jogo muito fácil, é bem meio dificinho de entender. Geminha, não sei o que, poder, põe a gêmea, baixa programa, faz isso, faz aquilo. Fora que esse jogo aqui é um tijolo, cara. Travava a minha máquina até umas horas. Então, difícil, brinquei ali, terminei os atinhos e meio que caí fora. Pra mim, eu dei como finalizado. Dá pra continuar isso aí não. Aí tem os dois últimos aqui, ó. Tem o Super Ghosts and Ghosts do Super Nintendo e o Ghost in Goblins Resurrection. O Ghost in Goblins Resurrection, eu zerei ele no normal. Zerei ele no normal. E ele no normal, eu coloco ele como um jogo fácil. Foi muito fácil eu zerar ele no normal.
Aí eu falei, nossa, cara, mas no normal faça desse jeito, Ghosts and Goblins, né? Mas assim, é uma outra época, né? O jogo ele saiu agora, né? 2021, 2022, acho. E aí eu falei, cara, então vou fazer o seguinte, eu zerei em, acho que foi 2 horas, 2 horas e meia o jogo. Falei, cara, não era assim que era Ghosts and Goblins. Eu fui e coloquei na dificuldade Legend. Meu amigo do céu, eu não consegui passar a primeira fase ainda na dificuldade Legend. A dificuldade, ela dá um pico de poder, vamos dizer assim, você colocando na Legends, que seria o Very Hard, que eu falei, não, peraí, cara, deixa eu tentar entender, então, tava muito fácil e agora tá muito difícil, né? Existe até uma do meio lá, mas eu ainda vou pensar, ver se eu vou arriscar tentar platinar ele, ou então tentar jogar, né? Zerar ele na dificuldade Legend, que eu entendi que a Legend realmente é o padrão de dificuldade de Ghosts and Goblins, né? E por último, tem o Super Ghosts and Ghosts de Super Nintendo. Cara, esse aqui não tem a sombra de dúvida que é extremo esse jogo aqui. E esse aqui eu deixei por último porque foi bizarro a história dele, cara. Eu peguei esse jogo aqui, eu tinha jogado ele no passado, eu odiei esse jogo, mas não entendia de jogo, dificuldade, nada, beleza. Aí o meu amigo Diego fez desafio pra mim tentar zerar ele, e eu fui e comecei a jogar esse cara. Meu amigo do céu, eu só morria, morria, morria no jogo, morria, e eu tava com uma dificuldade muito grande de progredir. Chegou uma hora que eu consegui aprender, progredir e fiz o primeiro loop, que é o loop sem da final, que depois você tem que pegar o poder pra matar o último boss. Aí fui, joguei, 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 cheguei no último boss, peguei a arma especial. Meu amigo do céu, é o último não, é o penúltimo, né? Porque o último até que ele é fácil. E para matar esse penúltimo boss com a arma da princesa do meteoro. Nossa senhora, cara. Morri, 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 morri. Desisti do jogo, falei, não, cara, eu vou conseguir, eu vou zerar esse jogo ainda. Só que aí eu fiz o quê? Eu peguei toda a campanha que eu tinha e fiquei forçando para mim tentar aprender a mecânica do último boss com o save state. Aí chegou uma hora que eu aprendi. Depois eu peguei, resetei o jogo, joguei ele tudo do zero desde o começo e consegui dar final. Mas o jogo ele é extremamente punitivo, cara. Você erra uma coisinha, você é punido. O Ghosts and Goblins na dificuldade Legend, ele lembra um pouco esse jogo. Mas é isso aí, tocando o celular. Isso foi tudo que eu joguei aí no ano de 2022. Coloquei, categorizei no nível de dificuldade, na minha opinião, que eu tive na jogabilidade, no que eu brinquei, no que eu joguei. Joguei um pouco de tudo, um pouco de vários consoles. Joguei retrô de PC, retrô de console, joguei indie de Steam. E basicamente o que eu ando mais jogando é isso. Esses retrô de console e alguns indie e alguns roguelike e souls-like, mas aqueles que não exigem muito gráfico, essas coisas, porque meu PC também já é mais antiguinho, né? Ele é um i5 quarta geração com uma RX acho que 550. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou postar no grupo lá do Retro Gamer. Abraço para todo mundo aí. Se alguém quiser comentar se jogou um desses jogos aqui, tem vontade de conhecer, tirar uma dúvida comigo, comentar se jogou, achou mais fácil ou mais difícil, não concordou muito com a minha opinião ou com a dificuldade que foi para mim o jogo, lógico, né? Aí você comenta lá, manda um salve no grupo Retro Gamer ou manda um zap, pode ser para mim, pode mandar uma mensagem no VOD também lá no YouTube. Mas é isso aí. Abraço para todo mundo aí do grupo Retro Gamer, pessoal que curte jogar um joguinho. Se quiser comentar alguma coisa sobre algum desses jogos que jogou ou não jogou, se conhece, se zerou na época, se rejogou, zerou, se conseguiu zerar sem save state ou com save state, entendeu? E vai que vai. Aqui, basicamente, tudo que eu joguei eu zerei sem save state, exceto esse aqui que eu treinei com save state para aprender melhor a mecânica do último boss. E aí depois eu joguei um novo loop sem save state, sem nada para zerar. Mas é isso aí, pessoal. Abraço pra todo mundo aí, fica na paz aí, tamo junto.
fui.